Walter Jorge, por favor, também participando aqui com a gente desse momento. Walter. Doutor, boa noite. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu imagino que hoje seja um dia bastante demandado. Eu queria discutir com o senhor o papel do ministro Alexandre de Moraes. Há uma discussão muito forte aí, inclusive nesse último evento, ele era um dos nomes cotados, inclusive, para ser, dentro dessa organização criminosa, como uma possível vítima de uma ação que poderia ser, inclusive, a sua eliminação. O senhor entende que o ministro precisaria se afastar de alguma coisa de alguma decisão, por exemplo, com relação especificamente a isso, até o fato de ele ser um possível alvo desse grupo, alvo nesse nível, ele deveria se afastar, ele deveria tomar alguma decisão, porque é uma decisão que tem que partir dele nesse sentido, de transferir para outro ministro, de abrir mão de algum tipo de julgamento, de acompanhamento nesses casos todos. Ele é muito pressionado nesse sentido, ele é muito criticado mas grande parte, talvez a maioria dos questionamentos que se fazem com ele é exatamente em função das decisões, não é porque ele é um inimigo pessoal, me parece, nenhum dos envolvidos. Como é que o senhor vê o papel do ministro nesse contexto em que ele, inclusive, é alvo dessa organização criminosa, como é apontado pela Polícia Federal? Vamos lá, meu caro. Eu acho que ele não deveria ser o juiz deste caso, mas isso começa lá atrás, né? Porque eu sempre fui daqueles que achou que esta competência para inquéritos originários que o Supremo forjou lá atrás não tem respaldo legal. Eles pegam uma previsão do regimento interno que fala de poder de polícia, né? O que é esse poder de polícia? Eles poderiam fazer, assim como o Legislativo fez, de ter, lá eles têm a polícia legislativa, eles poderiam ter uma polícia judiciária para cuidar dos eventos que acontecem dentro do tribunal. Essa não é uma regra de competência. Esse tema, porém, já foi amplamente discutido no passado. Eu me lembro que um dos votos importantes foi do ministro Celso de Mello. O ministro Celso de Mello já se aposentou há um bom tempo, né? Então, essa discussão está superada. Agora, por que eu estou marcando isso? O que ficou assentado, então, ali é o seguinte: ataques institucionais ao Supremo serão julgados pelo Supremo. Aí você me pergunta, a tentativa de matar o ministro Alexandre de Moraes, né, ou o plano de matar o ministro Alexandre de Moraes, é um ataque institucional ao Supremo ou é um ataque pessoal ao Alexandre? Eu entendo que é um ataque institucional ao Supremo, né? Porque não foi uma briga de vizinho, não foi uma discussão amorosa, né? Não era uma questão pessoal com o Alexandre, era porque ele era o relator daqueles inquéritos e porque ele era o presidente do TSE. Então, ele se tornou alvo pela posição institucional dele, né? Então, uma vez fixada erradamente, na minha opinião, a competência do Supremo, então agora mantém-se a competência, porque é um ataque institucional e, nessa medida, então, ele não tem que se recusar. Porque não adiantaria ele se recusar. O ataque foi ao tribunal inteiro. Todo mundo, então, teria que se recusar, né? E aí nós ficaríamos sem a possibilidade de julgamento, né? Essa é a minha opinião nesse imbróglio particular.